gostei de falar sobre aquela noite. Durante muito tempo tentei esquecer, mas tem certas coisas que simplesmente não deixam você seguir em frente. Tudo começou numa noite fria de outubro. Eu e meus amigos, Renan, Joana e Lucas, resolvemos fazer uma exploração urbana. Sabe aquelas modinhas da internet? Invadir lugares abandonados e filmar? Pois é, nós éramos jovens idiotas e, acima de tudo, incrédulos. O destino escolhido foi o Asilo São Veríssimo, um prédio imenso, apodrecido pelo tempo, erguido no meio do nada, numa estrada velha nos arredores da cidade. Contavam histórias bizarras sobre aquele lugar. Coisas que eu, é claro, achei que eram só isso. Histórias. Gritos durante a madrugada. Som de cadeira de rodas se arrastando pelos corredores. Pacientes esquecidos trancados até morrerem. E o mais famoso de todos, o enfermeiro sem rosto. Eu ri de tudo isso. Rimos. Deus, como eu gostaria de poder voltar atrás. Saímos às 10 da noite, equipados com lanternas, celulares carregados, uma câmera GoPro presa no peito do Lucas e aquele nervosismo idiota de quem não sabe o que está prestes a enfrentar. Chegando ao local, o ar já era diferente. O asilo era gigantesco. De longe, sua silhueta parecia mais uma criatura adormecida, esperando acordar. As janelas vazias lembravam órbitas oculares. Quando passamos pelo portão enferrujado, um vento frio soprou. Senti um arrepio que nada tinha a ver com a temperatura. Medroso, brincou Joana, dando um tapa de leve no meu ombro. Eu sorri amarelo. Tentei disfarçar. Subimos os degraus partidos da entrada principal e empurramos a porta dupla. Ela gemeu alto como se chorasse pela nossa imprudência. Lá dentro, o cheiro de mofo e podre era tão forte que quase nos fez vomitar. Deus! Que nojo! Disse Renan, tampando o nariz. As paredes descascadas estavam cobertas de pichações, mensagens estranhas, desenhos deformados. Em uma delas, quase apagada, li as palavras: eles ainda estão aqui. Rimos nervosos. Continuamos. Exploramos os corredores largos, filmando tudo, narrando para a câmera como se fosse um programa de TV. Era divertido no começo, mas então começaram as coisas. Coisas que simplesmente não consigo explicar. No terceiro andar, ouvimos o primeiro som, um rangido de cadeira de rodas vindo do final do corredor. Paralisamos, nos entreolhamos. Deve ser o vento, sussurrou Lucas, mais para se convencer do que a nós. Continuamos. Minutos depois, um grito cortou o ar, vindo do andar de cima. Um grito feminino, agudo, de cortar o coração. Joana olhou para mim, os olhos arregalados. Vocês ouviram isso? Claro que ouvimos. O prédio inteiro parecia ter ouvido. Devíamos ter ido embora ali. Devíamos ter corrido sem olhar para trás. Mas a estupidez falou mais alto. Subimos. O quarto andar era diferente. Mais escuro, mais frio. A lanterna mal iluminava a escuridão que parecia querer engolir a luz. Enquanto caminhávamos, encontramos uma ala isolada. Ala 4B. A porta era diferente das outras. Uma pesada grade de ferro trancada com corrente. Mas alguém, ou alguma coisa, já havia arrebentado a corrente há muito tempo. Empurramos a grade. Entramos. As paredes ali estavam cobertas de marcas de unhas, como se os internos tivessem arranhado até sangrar. Havia celas, não quartos, celas, com grades nas janelas, correntes penduradas nas paredes. Meu Deus, isso aqui parece uma prisão, murmurou Joana. E então, vimos, no final do corredor, uma figura, uma mulher. Usava um vestido de hospital rasgado, a cabeça tombada para o lado, o cabelo, uma cortina negra cobrindo o rosto. Parada, imóvel, congelamos. Senhora? Chamou Renan, a voz falhando. Ela não respondeu, não se moveu. A câmera tremia nas mãos de Lucas. Talvez seja um morador de rua, ou uma atriz tentando assustar a gente. Eu disse, tentei acreditar nisso. Então a mulher flutuou em nossa direção. Não caminhou, não arrastou os pés. Ela simplesmente deslizou. E num segundo, estava a poucos metros de nós. Seus olhos, visíveis por entre os cabelos, eram vazios, negros como um abismo.
Soltamos um grito coletivo e saímos correndo. Eu tropecei, bati a cabeça em alguma coisa e por alguns segundos perdi a consciência. Foi aí que começaram as verdadeiras alucinações. Ou seriam realidades? Quando abri os olhos, o corredor estava diferente. As paredes estavam limpas, o chão encerado, as luzes acesas. E ao meu redor, dezenas de internos caminhavam lentamente, de jalecos, arrastando pés, murmurando coisas sem sentido. Era como se eu tivesse voltado no tempo. Marcelo! Marcelo! Ouvi minha voz ecoando. Era Lucas. Eu ainda estava no asilo abandonado, mas os pacientes não desapareceram. Um deles, um velho careca de olhos vazios, caminhou até mim. Sussurrou no meu ouvido. Eles não deixam ninguém ir embora. Corri sem pensar. Corri como nunca na minha vida. O resto da noite é um borrão de gritos, portas batendo, corredores que pareciam mudar de lugar. Joana desapareceu primeiro. Um segundo, ela estava atrás de nós. No outro, sumiu. Chamamos, gritamos. Nada. Renan ficou para trás. Ouvi seu último grito, cortado abruptamente como se alguém ou alguma coisa tivesse tampado sua boca. Eu e Lucas conseguimos chegar ao andar térreo. A porta principal estava aberta, balançando no vento. Correndo como loucos, atravessamos o saguão podre e caímos para fora, rolando na grama alta. Não olhamos para trás, não até estarmos de volta ao carro. E, quando finalmente olhamos, a mulher do vestido rasgado estava parada no portão, olhando, esperando. Nunca mais vimos Joana e Renan. Oficialmente foram considerados desaparecidos, sem pistas, sem sinais. Lucas nunca mais falou sobre aquela noite. Mudou de cidade, sumiu das redes sociais. Eu acordo todas as noites, suando frio, ouvindo o som de uma cadeira de rodas rangendo no escuro. E às vezes, quando olho para a porta do meu quarto, vejo uma sombra, parada, esperando. Assim como no asilo, assim como naquele maldito lugar, onde os esquecidos nunca descansam. Os anos passaram, mas aquilo nunca saiu de mim. Eu tentei seguir com a vida. Tentei ignorar as notícias dos jornais, corpos encontrados em florestas próximas, desaparecimentos misteriosos. Sempre na região do velho asilo. Mas é impossível fugir para sempre do que te persegue nos sonhos. No último inverno, recebi uma carta. Sim, uma carta. Coisa rara hoje em dia. Não havia remetente. Apenas uma folha amarelada, escrita à mão. Você precisa voltar ao São Veríssimo. Eles ainda esperam por você. Por dias tentei ignorar. Rasguei a carta. Queimei. Mas a cada noite, os pesadelos ficavam mais fortes. Eu via Joana, sangrando, chamando meu nome. Eu via Renan, deitado no chão do corredor, os olhos arrancados. E aquela mulher, sempre ela, observando da escuridão. Era como se o asilo estivesse me puxando de volta. Então, numa noite gelada de dezembro, decidi que precisava encerrar aquilo. Precisava enfrentar meus demônios. Peguei minha câmera, uma lanterna, um gravador de áudio e voltei ao asilo São Veríssimo. Chegar lá foi uma viagem silenciosa e angustiante. Cada quilômetro percorrido parecia apertar ainda mais o nó no meu peito. Quando finalmente estacionei em frente ao portão enferrujado, percebi algo estranho. O prédio parecia diferente, mas vivo. As janelas quebradas agora exibiam sombras que se moviam lá dentro, e o vento carregava murmúrios, como se 1000 vozes sussurrassem ao mesmo tempo. Com a lanterna tremendo na minha mão, atravessei o portão. Entrei novamente. O cheiro pútrido estava mais forte do que nunca. Caminhei pelos mesmos corredores, agora ainda mais apodrecidos. Pichações cobriam as paredes, mas havia algo novo. Marcas de mãos vermelhas, como sangue, espalhadas em padrões quase ritualísticos. Liguei o gravador e comecei a narrar, como forma de acalmar a mente. Relato número 1. Estou no saguão principal. Estrutura instável, cheiro forte de podridão, nenhum sinal de atividade humana. Nesse momento, o gravador captou uma interferência. Estalidos, sussurros. Reproduzi o áudio. No fundo da minha própria voz ouvi outra. Não devia ter voltado. Tentei manter a calma. Continuei explorando.
No segundo andar encontrei algo que nunca tínhamos visto: o arquivo médico. A porta estava semi-aberta, rangendo no vento. Dentro, estantes tombadas, papéis espalhados, arquivos mofados. Comecei a ler. Cada ficha era mais perturbadora que a outra. Pacientes esquecidos sem identificação, tratamentos desumanos, eletrochoques diários, isolamento prolongado, alimentação forçada. Algumas fichas terminavam abruptamente com a palavra óbito, escrita em letras vermelhas. E então encontrei uma pasta diferente, mais recente. Projeto Eclipse. Havia fotos. Fotos horríveis. Pessoas amarradas, corpos mutilados, operações improvisadas. Era como se o asilo tivesse se transformado, nos seus últimos anos, em um campo de experimentos macabros. Uma anotação no final dizia: testes continuam apesar dos protestos. Os internos agora são mais do que pacientes. São receptáculos. Receptáculos. Para quê? O chão pareceu tremer sob meus pés. De repente ouvi o som da cadeira de rodas. O som vinha do corredor. E não era só a cadeira. Pés descalços, vozes murmurando, sussurros que ficavam cada vez mais altos. Não estava sozinho. Apaguei a lanterna. Me escondi atrás de uma estante tombada. Pude ver, mesmo na escuridão, figuras caminhando, alguns sem olhos, outros apenas sombras deformadas. E entre eles, o enfermeiro sem rosto. Usava o uniforme antigo do asilo, sujo de sangue. No lugar onde devia estar o rosto, apenas pele lisa e esticada, como cera derretida. Ele arrastava uma seringa gigante numa das mãos e sussurrava: hora da medicação. Não me mexi. Não respirei. Esperei, e então, sem aviso, a cabeça dele girou na minha direção. Mesmo sem olhos, ele me viu. Começou a andar, rápido na minha direção. Corri. Corri como um condenado. O prédio parecia vivo. Os corredores mudavam. As portas batiam sozinhas. Corria por corredores que nunca tinha visto antes. Quartos cheios de camas sujas. Paredes cobertas de cruzes desenhadas com sangue, espelhos quebrados que refletiam imagens que não estavam ali. Passei por uma sala onde vi Joana, ou o que restou dela, sentada numa cadeira de rodas, sorrindo sem dentes. Ela ergueu a mão e disse: fica conosco, Marcelo. Gritei e corri ainda mais. Cheguei ao antigo refeitório, e ali vi a verdade. As paredes estavam cobertas de nomes, centenas deles, nomes de todos que morreram ali. E no centro da sala, uma figura me esperava. A mulher do vestido rasgado. Ela sorriu, e o sorriso rasgou o rosto até as orelhas. Disse: você já faz parte. Você sempre pertenceu a nós. As luzes piscaram. O chão se abriu sob meus pés. Caí em uma escuridão sem fim. Caí para dentro do São Veríssimo. Para dentro do eco dos esquecidos. Quando acordei, estava na entrada do prédio, sozinho, minha câmera quebrada ao meu lado. Olhei para o relógio. Haviam se passado apenas 40 minutos, mas eu sabia, dentro de mim, que tinha estado ali muito mais tempo. Horas? Dias? Não sei. Carrego as marcas. No braço esquerdo, 3 cortes profundos, como dedos cravados em carne viva. Cicatrizes que não fecham. E às vezes, nas noites mais silenciosas, ouço a cadeira de rodas rangendo ao pé da minha cama. Sei que é questão de tempo. Logo eles vão me levar de vez. Logo, eu também serei apenas mais um eco. No asilo São Veríssimo. Eu achei que tinha escapado. Durante semanas depois daquela última visita ao São Veríssimo, tentei voltar à normalidade. Mudanças de cidade, psicólogos, remédios, nada funcionou. O asilo estava em mim, dentro de mim, e as manifestações começaram a se intensificar. No espelho do banheiro, apareciam mensagens escritas em bafo. Volte. Você é um de nós. Minhas noites eram povoadas pelos fantasmas do asilo. Cada vez que fechava os olhos, voltava a andar naqueles corredores fétidos. Sentia as mãos geladas tentando me puxar. Até que numa madrugada, acordei com uma presença real no quarto. A mulher do vestido rasgado, parada ao pé da minha cama, só me olhando, sussurrou: você deve completar o ciclo.
e desapareceu. Foi quando entendi. Não bastava fugir. Eu precisava enfrentar. Precisava encerrar aquilo de vez. Ou iria morrer. Ou pior, iria ficar preso lá para sempre como Joana e Renan. Busquei ajuda. Um ocultista chamado Padre Ernesto, famoso por lidar com lugares amaldiçoados, aceitou me ouvir. Depois de escutar minha história, sem pestanejar, ele disse: "O São Veríssimo não é só um prédio amaldiçoado, Marcelo. Ele é uma prisão de almas, um portal aberto pelas atrocidades que aconteceram lá dentro. Segundo ele, os antigos diretores do asilo realizavam rituais proibidos. Eles tentaram criar hospedeiros para entidades do outro lado, usando os pacientes como cobaias. O ritual original nunca foi completado. Os internos se rebelaram. O prédio foi abandonado. Mas o ciclo ainda não se fechou. As almas continuam lá, incompletas. E agora elas me queriam para terminar o que começaram. O padre me entregou um pergaminho com um ritual de fechamento. Um ato que poderia trancar o portal para sempre. Mas havia um problema. O ritual só poderia ser feito dentro do asilo, na hora mais escura da noite, na ala 4B. Com um coração na garganta, preparei tudo. Velas negras, sal grosso, o pergaminho com as palavras proibidas e uma adaga ritualística para o sacrifício de sangue. Voltei ao São Veríssimo uma última vez, e dessa vez eu sabia que talvez não voltasse. Ao atravessar os portões, o asilo parecia ainda maior. Respirava, tremia, rugia. As sombras nas janelas pareciam me observar. Entrei. O ar estava tão denso que era difícil respirar. Segui pelos corredores já conhecidos, agora ainda mais deformados. As paredes sangravam. As portas batiam violentamente. Gritos ecoavam de todos os lados. Cheguei à ala 4B, o coração quase estourando no peito. Montei o círculo de sal. Acessei as velas. Comecei a recitar as palavras proibidas. Ego voco finem, claudite portas, tradite passem. As palavras ecoaram como trovões. O chão tremeu. As figuras começaram a aparecer. Dezenas, centenas. Todos os internos do São Veríssimo caminhando em minha direção. Entre eles, Joana, Renan, Lucas, meu antigo amigo que havia sumido anos antes, agora pálido como cera. Eles choravam, sangravam, imploravam. Fique, não nos deixe. Você é um dos nossos agora. Senti meu corpo ser puxado, braços invisíveis me agarrando. A mulher do vestido rasgado surgiu no meio do círculo de sal. Gritou: "Você não pode fugir!" Mas continuei recitando, mesmo com o sangue escorrendo do nariz, mesmo com as velas tremendo. No final da última frase, fiz o sacrifício. Com a adaga, cortei minha própria palma. O sangue caiu no centro do círculo. As figuras gritaram em desespero. O prédio inteiro tremeu. E então, silêncio. As velas apagaram sozinhas. As sombras desapareceram. O asilo morreu. Saí andando pelo corredor, cambaleando. O ar estava leve. Nenhum som. Nenhuma presença. A paz, mesmo que momentânea, tinha sido restaurada. Atravessei os portões uma última vez, olhei para trás e vi o prédio começando a desmoronar lentamente, como se estivesse se desfazendo no ar. O São Veríssimo finalmente se foi. Ou assim pensei. Dias depois, comecei a reconstruir minha vida. Dormia melhor, sem visões, sem sombras. Mas numa manhã, enquanto escovava os dentes, olhei no espelho e vi por um segundo o reflexo da mulher do vestido rasgado atrás de mim. Pisquei. Ela sumiu. No meu braço, onde havia feito o corte para o ritual, surgiram 3 marcas de garras em carne viva. E todas as noites, ao fechar os olhos, ouço: "O asilo é você agora. Você nunca vai escapar." Eu fechei as portas, mas prendi parte de mim com eles. E parte deles dentro de mim, para sempre. Agradeço profundamente por terem dedicado seu tempo a ouvir essa história extraordinária e, ao mesmo tempo, perturbadora. Se você gostou do relato e quer mais conteúdo desse tipo, por favor, deixe seu like, compartilhe com amigos que também apreciam uma boa história de terror e inscreva-se no canal para não perder futuras narrativas.
E para os corajosos que chegaram até o final, lembre-se de sempre manter seus olhos abertos para o desconhecido. Às vezes, a verdade está além do que podemos perceber. Se você já teve alguma experiência paranormal ou história assustadora, compartilhe nos comentários. Adoraria ouvir suas experiências e talvez até mesmo transformá-las em futuros vídeos. E até a próxima noite sombria, nossos corajosos inscritos. Que os seus sonhos sejam livres de sombras. Ou talvez não.